Olá, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração. Isso mesmo. Alguém se importa com você. Você crê? Jesus foi à cruz por você, por cada ser humano. Agora, é necessário parar e ouvir. Mas a pergunta continua. Como é que você lida com as rejeições, com o descaso, com o abandono, com as ironias? Como lidar com tudo isso? O ser humano sem Deus, sem Jesus é complicado. Juízo de valores. Quais são os reais valores? Então Deus desce do céu, tomando a forma de homem, paga o preço da vida humana. Ninguém, queridos, ninguém valorizou o ser humano como Deus valorizou. Ninguém dá o valor que Deus dá. Foi Ele quem criou. Ele não te quer angustiado, angustiada, não. Creia nisso. A palavra de Deus nos mostra a essência do amor de Deus. E quando contemplamos as suas obras, a natureza maravilhosa que Deus criou, lembrando que Deus criou o homem e a mulher e os pôs dentro do jardim do Éden. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e vamos então continuar com este assunto. Como lidar com isso? Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, ó Pai querido, reconhecemos a imensidão do Teu amor por Jesus lá no Calvário. Jesus sofrendo o nosso castigo, como a Tua palavra nos diz. Tua palavra é viva que revela, dizendo, o Senhor recebeu o nosso castigo. Senhor, damos graças. Foi a vontade do Senhor criar todas as coisas lindas e maravilhosas. E então, criar o homem e a mulher. Senhor, nós agradecemos pelo dom da vida. Muito mal compreendido por muitos antes do encontro com o Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor, apresenta o verdadeiro amor. Um Deus que criou tudo para o homem e a mulher. Um Deus que criou e abençoou a família. Mas que permite que cada um viva como queira viver. Como o Senhor diz, eu ponho diante de vós dois caminhos. Então o Senhor apresenta o da luz e o das trevas. Pai, ouvindo a tua palavra, se compreende a imensidão desse amor. Contemplando o grande sacrifício de Jesus, no qual fomos comprados, resgatados. Pois sabemos que Jesus derramou o seu sangue até a última gota para pagar os pecados desde Adão. Senhor, nós agradecemos. Senhor, nosso Deus, e agora, que o teu socorro alcance, Senhor, os que estão aflitos, alguém desesperado, alguém angustiado. Alguém, Senhor, preso nas teias, Senhor, nas amarguras, como cordas que tem prendido de modo tão tenebroso. Pai, o Senhor é o libertador na pessoa de Jesus. Sabemos que a tua presença, Senhor, é soberana acima de tudo e de todos e reconhecemos. Senhor, nosso Deus, na imensidão dos teus cuidados, Senhor, agradecemos pelo teu amor, pelo teu zelo, pelos teus cuidados, pela tua bênção, pelo dom da vida e pelo ar que se respira. Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Sim, queridos, muito bem. E voltamos então dentro deste assunto. Como lidar com o desprezo
E muitas vezes se ouve que é exatamente por parte das pessoas que mais deveriam amar. Imagina pais sendo desprezados pelos filhos e pais que cuidaram dos filhos. Porque tem os que cuidam e tem os que abandonam. Mas tem filhos que respeitam e amam seus pais e tem filhos que, meu Deus. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, na verdade, nos últimos dias surgiriam tempos muito trabalhosos. Porque o ser humano, ele só pensaria em si mesmo. Mas quando a gente contempla a palavra de Deus, você vê o lado que não se enxergava até então, por quê? Aí você vê o amor de Deus. Você vê o preço que Deus paga para ter o ser humano junto a si. Então, como nós temos contemplado, Jesus, ele sofreu o desprezo dentro da própria família. Veja que, então, era a festa dos tabernáculos, as festas do povo de Israel, as festas de Jerusalém, eram para todos os de Israel, todo judeu. E então, o Senhor Jesus, a princípio, ele não vai à festa, porque há uma pressão muito grande e querem matá-lo. E ele diz que ainda não chegou a sua hora. Ele tinha de cumprir a sua missão. Ele veio com uma missão dada pelo Pai. Mas os irmãos de Jesus achavam que Jesus vivia na estratosfera, que ele era. Eles não entendiam até então quem ele era. Ainda não haviam compreendido. Jesus ensinando o amor do Pai, ensinando as pessoas a perdoar, ensinando as pessoas a crerem em Deus de tal modo que ele mudasse a vida como muda. Então Jesus ia e operava os milagres, as curas, e eles não compreendiam nada disso. Mas porque ainda não haviam, na verdade, aberto o coração para compreender. Muita gente que está de fora e não entra na palavra, não adentra, para ouvir, e aí tira as suas conclusões, ou até mesmo, vamos dizer, pega o que muitos dizem e se perde. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio do céu trazendo salvação eterna, mas ele trouxe paz. Ele mesmo é o príncipe da paz. E os ensinamentos de Jesus, então, iam contra o estilo de vida de muitos, porque muitos viviam uma aparência religiosa, vamos dizer assim, mas o coração estava sujo. Eram raivas, iras, ódios. Então Jesus, ele manifestava os corações. E aí queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Agora, os próprios irmãos de Jesus disseram assim para ele: sai daqui, ou seja, some daqui, sai de perto, deixando a linguagem rebuscada ele disse: some daqui, sai de perto da gente. E aí, como lidar com isso? Mas Jesus não ficava magoado, não. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. E ele confiava inteiramente no amor do Pai. Ele falava e afirmava o tempo todo. E ele tinha compaixão das pessoas. Queridos, o maior problema, a pior cegueira é a cegueira espiritual. Enquanto o ser humano não compreende, não tem, na verdade, o juízo de valores de Deus, ele erra. Filhos desprezam pais, pais desprezam filhos, marido e mulher se desprezam, são afrontas, enfim, como você sabe.
Mas quando Jesus vem, ele esclarece as coisas. Ele apresenta os reais valores. E aí? Você vê que o diabo ele é tão bandido que ele joga as setas dele em pensamentos para gerar brigas, guerras. Mas quantas pessoas, depois que aquele parente partiu, entrou em desespero, sentiu aquele vazio, aí começa a refletir e diz, meu Deus, por que eu não enxerguei isso antes? Uma mãe, um pai, um parente, seja lá como for. Muita gente diz, mas outros que já alimentam a ira, a raiva, o ódio. Aí soltam as besteiras e continuam falando as besteiras. Mas quando se para ouvir a palavra de Deus, você compreende as coisas. O diabo existe. Ele quer guerras. Ele quer filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra mulher, mulher contra marido, gente contra gente. É só você ver o que vai pelo mundo. Em termos de guerras mesmo. E de tantas outras coisas. Agora, tudo acontece dentro do ser humano. Então, os irmãos de Jesus queriam ele longe deles. Sai daqui, eles achavam Jesus estranho. Pessoas nutriam ódio, Jesus ensinava o perdão, o amor. Eles viviam no olho por olho, dente por dente. Jesus vem e ensina a perdoar. Você vê o sermão da montanha, são ensinamentos. Não é filosofia religiosa. Jesus não é religião. Ele é o verbo de Deus, ele é Deus encarnado. Tomou a forma de homem. Então é preciso que se receba isso e se leve isso a termo. Ou seja, se eu ouço a palavra de Deus, tendo a consciência que é realmente Deus falando, então a postura é outra. Só que os irmãos de Jesus não compreendiam. Como muita gente não compreende valores. Você vê que o juízo de valor próprio hoje é muito baixo. É só você observar a baixa autoestima de multidões. Ao passo que outros até se engrandecem demais, se acham superiores a todo mundo, o orgulho toma conta, falta o nível. Então Jesus ele veio para mostrar que o ser humano depende de Deus, mas recebendo salvação eterna, abrindo o coração para ouvir a Deus, chega no nível certo. Tratamento. Queridos, os ensinamentos de Jesus são tremendos, são simples para todos os momentos da nossa vida. Para cada ser humano, seja de que nível, classe for. Então, veja que os irmãos de Jesus não compreenderam. Mas como iriam compreender se eles viviam debaixo do olho por olho, dente por dente? Aí Jesus vem e ensina exatamente o contrário. Jesus disse, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Às vezes filhos fazem pais de inimigos. Queridos, os pais que são pais conscientes só querem o melhor para os seus filhos. Às vezes um pai dá um não para um filho, aquilo é uma bomba na cabeça dele. E o diabo se aproveita disso. Contendas, brigas, ódios, iras, raivas, tudo isso é trabalho de forças malignas que não são percebidas. A mente ali trabalhando com aquele cenário, coração cheio de raiva, prisioneiros das forças malignas. Então, Jesus foi vítima de descaso, de desprezo, de afrontas.
Claro que ele sofreu no nosso lugar, mas ele ensina como limpar o coração, liberar o perdão. Uma pessoa que tem ódio no coração, ela está literalmente se autodestruindo, porque vai chegar o momento da destruição. A casa vai desmoronar. Satanás aprisiona qualquer pessoa que alimente o ódio. Mas dia menos dia a casa vai cair. Então o bom é limpar o coração. A palavra de Deus é o remédio. Queridos, domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de ação de graças. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é um dia que toda pessoa que diz crer em Jesus Cristo, que foi ao Calvário, que ofereceu sua vida, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou, está vivo. A Bíblia diz, assentado à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo. Domingo é o dia que todo cristão, toda pessoa que diz eu creio em Jesus Cristo vivo e ressurreto, ela deve oferecer um culto a Deus. Dentre tudo que Jesus veio neste mundo fazer, ele veio abrir o acesso a Deus. Ele diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. A palavra de Deus fala e o Espírito Santo testifica. Então, domingo é o dia do Senhor, é dia de ação de graças. Queridos, quantas pessoas se deixaram levar pelos ventos de grupos e mais grupos, deixando de ouvir a palavra de Deus, Satanás leva vantagem com isso. Domingo é dia de estar na casa de Deus, na presença de Deus e oferecer um culto a Deus debaixo da unção, da virtude, do poder do Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus, que é o pão da vida, juntamente com o grupo, isso, a congregação, o corpo de Cristo, para ter forças para a batalha, entendimento para alcançar as bênçãos, o poder e a força de Deus para sair logo do desespero, do sufoco, do sofrimento, do mal. Jesus, ele tira das trevas e põe na luz. Ele é a luz. Ele tira das trevas. Vamos lá. Coração angustiado, por quê? Se Jesus já veio, já foi à cruz. Então, eles excluíram Jesus e disseram, sai daqui, vai lá para a Judéia para que os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Isso era irônico, porque eles estavam dizendo o seguinte, você não quer ser famoso com esses milagres que está fazendo? Com esse poderio todo aí, com essa coisa diferente? Jesus era diferente de todo mundo, por quê? Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, que criou o universo encarnado. Mas está ali como um homem, como um ser humano. Mas está ensinando a paz, o amor, o perdão, a verdadeira liberdade, não só ensinando, ele está libertando as pessoas. E hoje Jesus continua libertando. Pessoas que dizem, não consigo largar o alcoolismo. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Queridos, temos muitas pessoas completamente curadas e libertas. E Jesus liberta com tranquilidade e simplicidade. Não precisa pagar nada. O amor de Deus está derramado em Jesus Cristo. Nós vamos passar uma outra parte do nosso programa e eu volto ainda dentro deste assunto. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, queridos. Então, os valores de Deus estão muito acima, os valores de Deus estão muito acima dessas mazelas de
de coisas e é necessário abrir o coração e deixar o Espírito de Deus trabalhar. Querer, né? Vamos lá. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de ação de graças. Domingo é dia de adoração a Deus. Domingo é dia de lavar a alma. Deixar aquela semana de lutas toda para trás e consagrar uma nova semana, mas com uma nova visão da vida, ou seja, vamos contemplar como Deus nos manda, como Deus nos ensina. Uma coisa que Jesus falou para quem é muito ansioso, muito preocupado com as coisas da vida, vive assim muito inquieto, Jesus disse, olha as aves do céu. Talvez você diga, mas não é bem assim, que as aves não vão pagar as minhas contas. Queridos, Jesus sabe abrir portas. Ele tem todo o poder. Ele cuida de você, ele quer cuidar. Vamos em frente? Vamos lá? Então Jesus disse, olhai as aves do céu, e não semeiam, não colhem, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Quando a ansiedade sai do coração, quando a palavra de Deus entra, quando o Espírito de Deus é buscado, verdadeiramente, Deus toma a frente da batalha. Ele abre portas. E graças a Deus mesmo, não é? Como é bom, não é, queridos? Queridos, crer em Deus e ouvir a sua palavra muda toda a história. Toda a história. Jesus veio para isso. Ele veio para tirar das trevas e pôr na sua maravilhosa luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Vamos agora ao momento da oração. Se prepare agora para derramar o coração diante de Deus. E olha, joga essas coisas todas lá para trás. Mágoa, não, tira de dentro de você. Vamos lá, encha-se do Espírito de Deus. Vamos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento nós unimos a nossa fé, eu juntamente com os amigos, companheiros de fé, irmãos, Senhor, e todos os que, Senhor, estão agora dispostos a abrir o coração. Senhor, alguém que tem sofrido horrores, que tem se sentido aprisionado, amargurado, amargurada, muitas lembranças ruins, tenebrosas, muita dor na alma, mas o Senhor chegou para mudar essa história. O Senhor é o príncipe da paz. Senhor, vem e toma pela tua mão poderosa, pois sabemos que o Senhor, Jesus, o Senhor, que usa, Senhor, as figuras tão maravilhosas do bom pastor e da ovelhinha. O Senhor guia os pastos verdejantes. Por isso Davi, Senhor, o rei Davi, que na sua juventude, na sua meninice, na sua adolescência e juventude, foi um pastorzinho de ovelhas. Davi, Senhor, ao passar por lutas tenebrosas, ele não se pôs como pastor, mas sim como uma ovelhinha. E ele disse e afirmou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse, deitar-me fazem pastos verdejantes. Guia-me por águas tranquilas, águas de descanso, e refrigera a minha alma. Senhor, nós cremos que o teu Santo Espírito está agindo. Quem abre o coração para o Senhor tem o seu coração e a sua alma, sim, o seu interior lavado. Verdadeiramente, a sua alma é lavada. Senhor, nós cremos e agradecemos. Por isso, opere. Ajude cada um, Senhor. As lembranças vêm, mas não vêm com dor na alma quando o Senhor está no coração. Porque a memória é perfeita, mas se houve o perdão, não há dor. Pelo contrário, Senhor, a alegria da tua presença, nos teus cuidados, no teu zelo, no teu amor. Pai, nós agradecemos. Pai, opera, Senhor.
Lava esse coração, ajuda essa alma, essa vida. Ah, Senhor, o Senhor dá saúde ao próprio corpo. Porque quando as raízes de amargura são arrancadas, o corpo responde. Senhor nosso Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vem agora e abençoa, derrame da tua paz. Senhor nosso Deus, acampa com o teu poder, livrando de todo mal. O Senhor veio para dar a vida, o Senhor entregou a vida e o Senhor é quem abençoa. Nós agradecemos pela tua paz, pela tua bênção em teu nome. Pai, abra portas a quem estava com as portas fechadas. Abra essa porta agora. A porta principal e as outras portas. O Senhor é Deus. Guarda no teu nome e nós te agradecemos. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, como falei, disse e afirmei, nós cristãos adoramos a Deus aos domingos. Domingo é a porta de entrada a uma nova semana. Em uma nova semana, por quê? É o primeiro dia. Devemos nos oferecer a Deus, com o coração aberto, ouvir a sua palavra. Domingo, às 7, às 10, 15 e 19. Mas os principais cultos são pela manhã. Chamamos de primícias ao Senhor. Ou seja, nos apresentamos a Deus logo de manhã para ouvir a sua palavra, para adorá-lo, para falar com ele. E ali tudo acontece de bom, porque o poder de Deus é derramado. O meu abraço, muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.